pessoas! Vocês estão bem? E aí, como é que vocês estão, meninas e meninas? Me acompanham aqui. Nós! Olha quem tá aqui comigo hoje. Vocês pediram muito para que eu trouxesse... Ô meu filho, não dê as costas não, que isso é falta de educação. Volte, vá. Bom, ele não quer mostrar a frente. Bora, vira. Vira assim, ó. Seja educado. Então, trouxe aqui um dos meus calopsitas para fazer parte aqui do nosso vídeo. E o vídeo de hoje, quem vai estar conosco é o nosso egipcileiro. Quem lembra aqui do nosso egipcileiro? Olha a situação, minha gente. Ele não gosta do lado de cá, tem que estar do lado de que tá aqui. Bom, quem lembra aqui do nosso egipcileiro? Que é um egípcio que é casado com uma brasileira. Ele passou um tempo aqui no Brasil, por isso que ele fala um português tão perfeito. E ele voltou ao Egito, tá lá com a esposa e os filhos dele. E ele tem um canal muito bom sobre a cultura egípcia. Vou deixar o canal dele por aqui, para que quem não conhece ainda, vá lá, se inscreva, compartilhe, que os vídeos dele são muito bons. E o nosso egipcileiro, ele veio aqui hoje com algumas dicas sobre relacionamento entre lá, como é que funciona no Egito, como é que essa coisa de casamento, namoro. E prestem atenção, minha gente, que isso aqui é um egípcio falando, o que torna a coisa muito mais interessante, certo? Porque não sou eu falando, é um egípcio falando. Presta atenção. Ele fala o seguinte, sobre o casamento no Egito. Vou falar sobre casamento no meu país, mas para o seu conhecimento, os costumes de casamento são diferentes entre os países árabes. Então, tudo isso aqui que ele vai relatar agora tem a ver especificamente com o Egito, tá? As coisas podem mudar conforme o país. Primeiro, bom, eu vou ler tudinho aqui sem dar pausas e no final eu comento, tá? Primeiro, hoje em dia, cada pessoa casa com quem ela ou ele quiser. Não tem casamento arranjado, exceto às vezes no interior do Egito ou nas novelas do Brasil. Segundo, como o casal se encontra? O primeiro jeito, ou o homem ou a mulher conhece alguém no trabalho ou em qualquer lugar e quando eles se amam, eles se casam. Segundo jeito, quando a pessoa não tem sorte para encontrar alguém para casar ou tem uma família conservadora, ele pede a ajuda da mãe dele ou alguém da família ou um amigo para procurar a esposa boa, bonita, educada para ele. E quando alguém encontra uma opção para ele, as famílias dos dois lados se encontram e deixam o casal se conhecer. Se eles se gostam, eles repetirão esse encontro muitas vezes até decidirem. Tem pessoas que namoram muito, mas sem relação sexual e depois se casam. Namorar não é uma coisa da nossa cultura, mas está acontecendo muito aqui recentemente. No entanto, não é como o namoro no Brasil. Terceiro, quando o casal decide que vão se casar, as duas famílias se encontram para resolver questões materiais. Hoje em dia, as famílias das meninas pedem muita coisa e isso não tem a ver com religião, nem cristãos nem islã. A religião islâmica diz que ele tem que ser responsável pelos custos do casamento, dependendo do quanto ele pode pagar. E diz que a família da mulher deve ajudar a mulher caso o homem seja uma boa pessoa. Existem boas famílias que não querem dificultar as coisas, mas elas não são muitas. O homem tem que comprar um apartamento e metade dos móveis eletrônicos, pagar a festa do casamento, pagar cabeleireiro e salão de beleza para a noiva. Compra ouro e paga uma quantidade em dinheiro para a noiva como presente. Caso o homem decida que ele vai divorciar a esposa dele, ele tem que pagar a quantidade de dinheiro de novo. Esse valor fica no contrato de casamento. Quem decide esse valor é a família da noiva. Tem famílias que pedem que o noivo tem que ter um carro. A mulher tem o direito de colocar no contrato de casamento que o marido não pode casar com mais esposas. A festa do casamento é diferente entre as cidades do Egito. Egito é um país, mas tem vários costumes. Quinto e último,
O homem e a mulher se encontram várias vezes antes do casamento para comprarem as coisas para o casamento e para a casa. Bom, esses aqui foram os 5 pontos que o nosso egipcileiro aqui deixou. Vamos agora dar uma comentadinha em cada um deles. O ponto 1, que ele fala que hoje em dia as pessoas casam com quem elas quiserem, não existe essa questão de casamento arranjado. E a prova tá aí, né? Com tanto de homem pendurado na internet procurando casamento e alguns deles casam, os que têm mais, acho que tem mais sorte, arrumam homens bons e o casamento dá certo e a vida segue. Quem não, né? Vai ficar naquele perrengue até refazer a vida. Mas o fato é que não tem que necessariamente o casamento ser arranjado, não tem que necessariamente a família lá arruma a noiva, leva pro noivo e pai e tal. Isso aí, hoje em dia lá no Egitão, não funciona necessariamente dessa forma. Agora cá com minhas rosinhas aqui da minha blusa, eu acho que para os homens ainda é bem mais fácil casar com quem eles querem. Porque eu ainda acho que o homem lá no Egito tem bem mais liberdade do que as mulheres. Ponto 2 aqui, que ele fala do encontro do casal. Que se conhecem no trabalho ou qualquer outro lugar e, bom, bem como aqui, né? Encontros casuais e tal. Só que assim, aqui no Brasil, eu não sei se já estou falando besteira, mas aqui eu ainda acho que tem uma liberdade maior para os casais se encontrarem, já que aqui no Brasil não tem essa restrição de que homem não fala, mulher não fala com homem estranho. No meu tempo lá no Egito, eu lembro que minha ex-cunhada, ela não apertava a mão de um homem estranho. Não apertava a mão. Se de repente, sei lá, ela fosse para algum lugar, não sei, resolver alguma coisa, e por educação um homem desse a mão para apertar, ela não apertava. Porque na cabeça dela, ela foi ensinada que era assim que deveria ser. Que mulher não pode ter contato nenhum com um homem estranho. É extremismo? Na minha cabeça brasileira, sim. Mas eu vou fazer o quê? É a cultura dela, é a forma como ela foi criada aí. Não sei se hoje em dia ainda continua assim, mas na minha época o buraco era mais embaixo lá. E a outra forma aqui que ele fala é o casamento arranjado, né? Que é uma coisa que não entra na nossa cabeça brasileira. A gente não consegue assimilar essa questão, porque relacionamento teria que ser uma coisa livre, né? E não sentar o pai, sentar a mãe, ó, vamos arrumar um noivo aqui para fulano e tal. Vira mais comércio, vira mais, o casamento vira um negócio, né? E não algo que deveria ser natural e tal. Sobre essa questão aí de relacionamento sexual, que até muitas brasileiras acham que os egípcios estão tirando onda quando dizem que o cara tem 30 anos e é virgem. Não, minha gente, a virgindade lá é levada a sério, tanto para mulheres quanto para homens. Coisa que na nossa cabeça brasileira pode parecer ultrapassado, pode parecer não fazer muito sentido, né? Porque infelizmente aqui no Brasil o negócio está bem vulgarizado, mas lá no Egito não. Lá no Egito eles preservam muito o sexo para depois do casamento. O que eu acho um negócio muito legal, entendeu? Porque dá um respeito maior à coisa. É claro que tem outro que pula cerca, que faz escondido, claro que tem, é óbvio. Ninguém é 100% certinho nas regras. Mas eu acho legal eles se preservarem para o casamento. Isso é muito bom. Diferente daqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, difícil é tu achar uma pessoa que siga essa regra de manter-se virgem até o casamento. E homem, então, meu Deus do céu, se um homem aqui no Brasil disser que ele é virgem, ele vai ser motivo de piada, né? Infelizmente. Outra coisa que ele fala aqui, que namorar não é coisa muito normal lá na cultura egípcia. Tanto é que quando a gente fala aqui do relacionamento dos boy magia com as meninas, que os caras falam, minha namorada, não existe isso. Que lá no Egito não tem essa concepção de namorar como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né, minha gente? Aqui no Brasil é só a graça divina. Aqui o rapaz conhece a moça, começa a namorar e assim, tá namorando pra quê? Não, tá namorando, tá indo. Segue o baile, filho. Segue o baile, vamos namorar, vamos beijar, vamos abraçar, vamos sair junto, vamos fazer
outras coisas, depois a gente pensa o que é que faz da vida. Lá no Egito não, lá no Egito se o casal começa a manter um relacionamento amoroso, eles já estão pensando no casamento. O casamento pode até não acontecer, mas a partir do momento que o homem e a mulher começam a se relacionar de forma amorosa, é porque eles já estão pensando no casamento. Então por isso que ele fala aqui que não tem namoro no Egito, nos padrões que tem aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil passa 100 anos namorando, aí depois de 100 anos vai pensar se tu vai noivar ou não, e daí depois tu vai pensar se tu acaba o noivado ou se tu pensa na possibilidade de pensar no casamento. Né? Infelizmente, casamento aqui no Brasil é uma coisa que tá deixando de acontecer com tanta frequência e de ser tão levada a sério. Deixa eu ver aqui mais. Uma coisa muito interessante, essa questão é que quando o casal se resolve que vai casar de fato, as famílias se encontram para resolver as coisas do casamento. Isso aqui é muito fora assim da nossa realidade brasileira, porque as famílias aqui geralmente não têm esse costume, né? Não, vamos sentar aqui para ver o que é que Joãozinho pode dar Mariazinha. Vamos lá, Joãozinho, começa o salário, quanto que você ganha. Você já comprou apartamento da minha filha, Joãozinho? Porque minha filha não vai casar com você para morar aqui em casa ou morar de aluguel em um vão não, tá, Joãozinho? Você já comprou apartamento? Joãozinho, meu filho, você tem um carro, porque minha filha não vai andar a pé com você não, filho. Você já tem um carro, certo? E o dote? Você vai dar quanto de dote a ela? A joia, já comprou? Isso aí não é meio estranho para os padrões aqui brasileiros? Que aqui no Brasil é o quê, minha gente? Às vezes o cara é desempregado, ou então tem um emprego, sabe? Que vive contando troco, mas mesmo assim casa. Nem que a família ajude, que a tia ajude, faz uma vaquinha para fazer o casamento. Minha gente, já vi casamento ser feito aqui no Brasil com cotinha. Os amigos se juntam, cada um dá um negócio e a noiva vai lá e casa. Não, eu fico aqui pensando, o que é que esse povo tem no juízo? Porque tu faz uma cotinha para fazer o casamento, tá, e o dia a dia? Tu vai viver de cotinha, tu vai pagar a luz, a água, o gás, a comida de cotinha? Eu não sei o que tem na cabeça desse povo. Mas enfim, aí aqui ele fala, né, dessa questão que as famílias se juntam para decidir o que é que vai dar o que, se o noivo vai poder comprar um apartamento. Algumas famílias exigem o carro, o noivo tem que dar a metade dos móveis, os eletrônicos, tem que pagar a festa do casamento, tem que pagar o cabeleireiro e o salão de beleza para a noiva. O noivo ainda tem que comprar o ouro e pagar uma quantidade de dinheiro para a noiva como presente. Aí vocês entendem por que é que na internet tá cheio, ela tá assim, ó, de egípcios desesperados querendo casar com brasileira? É por isso, minha gente, a brasileira, ela não exige que o cara pague ouro, ela não exige dote, ela não sabe nem o que é dote, ela não exige que o cara pague a festa de casamento. Na maioria dos casos, nem festa de casamento tem, né? Como o caso de uma menina aqui, aquela que eu tive que tirar o vídeo dela aqui do ar, que ela não teve festa de casamento, que a aliança dela foi uma bijuteria, pensa. E para dar satisfação aqui no Brasil, ela fez um book lá das fotos dela e mandou as fotos lá dela vestida de noiva e tal pro pessoal aqui no Brasil. O pessoal chorando, tinha tido uma festa de arromba lá no Egito e não teve, foi nada. Foi só o book para fazer o H, para o pessoal achar que ela estava muito bem, obrigado, quando não estava. Então, as meninas, quando se relacionarem com esses caras da internet, é muito interessante, minha gente, que vocês procurem saber como é que funciona a vida nos países deles, como é que as coisas acontecem, como é que um homem do bem, um homem de direito, um homem sério tem que se comportar no país dele. Porque dependendo de como é a regra no país dele, aí tu vai saber se o cara com quem tu está se relacionando é um cara do bem ou não. Porque, claro, eu não estou dizendo aqui que vocês têm que casar com o dono do petróleo e tá limpando o fundo com papel higiênico de ouro, né? Que até ontem, só que me faltava agora, alguém aí botou aqui nos comentários que eu não gosto de pobre. E coitada de mim, porque eu não gosto de pobre. Lascou, né?
Acho que é porque eu falo tanto aqui que as meninas têm que procurar ver se o cara tem condição de bancar. E aí, baseada nisso, essa pessoa aí achou que eu não gosto de pobre. Lascou, né? Ela só que me faltava agora. Mas não é isso, minha gente. Eu vou morrer dizendo isso aqui. No dia a dia, ninguém vive de amor, minha gente. O ser humano tem que pagar conta. O ser humano precisa de água para tomar banho, para fazer comida, para lavar a louça, para tanta coisa. E água não é gratuita. O ser humano precisa de energia para carregar o celular que tu fala com o boy. Tu precisa de dinheiro para pagar a conta da internet que tu usa para falar com o boy. E a energia, a internet, o próprio celular que tu comprou para falar com o boy, não vem com amor não, filho. Se tu chegar lá na loja e disser assim, ô atendente, ô moça, eu tenho muito amor para dar. Moça, eu tenho tanto amor, moça. Eu olho assim pro meu Habib e o amor pinga, moça. Agora, pega uns pinga aí desse amor e deixa eu levar um celular para eu falar melhor com ele. Ou então tu chega na companhia a companhia de energia do teu estado e fala, moça, eu tenho muito amor, olha, tá aqui a conta da energia, pega um pouquinho do meu amor e paga aqui essa conta. Não vai não, filho, ninguém vive de amor não, o amor faz parte da vida, mas não é de amor que a gente vive não. Infelizmente seria muito bom que a vida fosse resolvida com amor, mas não é. Então, minha gente, peguem essas dicas aqui do nosso egipcileiro e eu gosto muito das dicas dele, porque ele é egípcio, ele está falando do mundo dele, da cultura dele, ele tem toda a propriedade do universo para falar o que ele está falando aqui, porque ele nasceu no Egito, ele cresceu no Egito, ele foi educado nas regras do Egito, ele sabe o que ele está falando. Então, observem isso aqui, vocês que estão aí com o trelelê, com os egípcios, leiam, escutem de novo aí esse relato aqui que o nosso egipcileiro compartilhou com a gente. Compara o estilo do teu boy magia com isso aqui que ele fala, vê se ele se encaixa aqui. E se ele não se encaixar, filho, corre que tu podes estar entrando em uma fria. Tá? E aí depois que o fogo da paixão acalma, depois que a purpurina perde o brilho e que tu se vê no dia a dia com a tranqueira do teu lado, dá trabalho para tu voltar atrás e às vezes nem dá para tu voltar atrás, tu tem que carregar tua cruz até o dia que Deus quiser, tá? Então é isso. Ao nosso egipcileiro, muitíssimo obrigada por ter compartilhado essas dicas aqui com a gente. Pessoal que me acompanha até agora, muitíssimo obrigada também. Não esqueçam, vão lá no canal do Egipcileiro, curtam, compartilhem e saibam mais sobre o Egito contemporâneo. Muito agradecida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!